No meu caso, o que aconteceu? A predição seria que na prova final, que valia 42, eu iria tirar 23. Tá. Com a nota 24 sendo a mínima para passar. Aham. E eu terminei com 29. Aí. Ou seja, por isso eu sou considerado um outlier. Olá, bem-vindo, bem-vinda ao episódio 5 do podcast O Consciente. Um podcast que tem como objetivo ampliar a sua consciência. Hoje a gente tem um convidado super legal, o Pablo Silva. O Pablo é estudante de Direito. Recentemente ele foi semifinalista de uma Copa de Debate em Harvard. Aos 16 anos ele foi selecionado para o TED Talks. E uma curiosidade, ele é faixa vermelha, ponta preta em Taekwondo. Mas uma coisa muito legal do currículo do Pablo é que ele mudou-se para São Paulo para fazer o final do ensino médio numa escola, Chapel School, que foi a primeira escola do Brasil a trazer uma espécie de currículo chamado de bacharelado internacional. Quem obtém o título nesse currículo pode prestar um processo de admissão em universidades em mais de 147 países e no Brasil, em escolas como a que ele estuda, a PUC São Paulo, Medicina no Albert Einstein, INSPER e tudo mais. Então, Pablo, bem-vindo. Que história é essa aí de você ter passado os últimos 2 anos correndo atrás do bacharelado internacional? E aí, tudo bem? Então, sobre o bacharelado internacional, acho que primeiro é bom explicar o que é. Ou seja, o bacharelado internacional, como o nome já diz, é um currículo que, apesar do nome ser bacharelado, é um currículo de ensino médio, mais especificamente nos últimos 2 anos do ensino médio. Perfeito. Esse currículo visa a possibilidade de alunos do ensino... assim que eles completarem o ensino médio, poderem aplicar para universidades ao redor do mundo, ou muitas vezes aqui no Brasil, já que muitas universidades aceitam o bacharelado internacional, como a FGV, Fundação Getúlio Vargas, a Mackenzie, a própria PUC, que é a escola que eu estudo. Muitas delas aceitam, mas é principalmente interessante para aqueles que querem estudar no exterior, principalmente União Europeia e Estados Unidos. Perfeito. Pablo, mas antes eu queria que você me dissesse uma coisa. Que história é essa que a galera que quer tirar o bacharelado internacional, o IB, fica no tal do Discord? Tem gente do nosso público aqui que não entende direito o que é esse negócio do Discord. Eu soube que às vezes você tem amigos no Discord, gente do mundo todo, e parece que lá você pode criar comunidades, né? E uma das comunidades são pessoas do mundo todo que estão tentando tirar esse título. Como é que é o Discord aí nesse processo? Esclarece para o nosso público essa história. Bom, então acho que vale a pena eu explicar o que é o Discord primeiro. Tá. O Discord é uma rede social, a priori similar muito ao WhatsApp, ao Facebook e esse tipo de coisa, mas o Discord é algo que você pode criar um servidor, ou seja, tem um grupo de pessoas que pode fazer parte desse servidor, basta ter o invite, basta ter o convite, o link para entrar. Existem Discords que uma pessoa vai lá e cria o servidor e convida os amigos e vira como se fosse um grupo no WhatsApp, mas muitas vezes é comum ter servidores no Discord que visam que tem algum tema específico ou uma comunidade específica. Por exemplo, existem servidores no Discord sobre filmes, sobre política, sobre Bitcoin, sobre NFT. E existe também o Discord não oficial do
do bacharelado internacional. E o que quer dizer não oficial é formado por professores e alunos que fizeram o IB, que estão fazendo o IB, que foi o meu caso, e muitas vezes não é tão frequente, mas às vezes tem professores dentro do Discord. Muito legal. E aí, Pablo, faço ideia do que se discute nesse Discord, hein? Faço ideia das comunidades como rede social não oficial. Mas aí, Pablo, eu queria que você comentasse o seguinte. A gente estava conversando e você me falou que para obter esse título aqui, né, o bacharelado internacional, você tem que comprovar atividade social, né? Sim. Atividade física, atividade criativa, fazer uma extended essay, né, que é um TCC de certa forma, e estudar TOK, né, que é Theory of Knowledge, uma espécie de matéria de filosofia. E aí eu não sabia, você me explicou recente, que para cada disciplina que você escolhe, você pode escolher ela em alto nível, né, nível faculdade. Então você, por exemplo, pelo que eu soube, não quis fazer muitas matérias de exatas, de biológicas, foi mais para humanas, né? Mas na vida real, teve que fazer vários trabalhos, TCCs, e uma prova final lá. E aí você me disse que essa prova, a pontuação final é tudo ou nada, né? Menos de 24 pontos você não passou no IB, e mais que isso você passou. E você me disse que a escola dizia que você provavelmente não iria passar, mas agora vem um resultado que você passou, né? Comemorou, e eles te consideraram isso aqui, né? Um outlier, um fora de série. Eu não sei se é bom ser outlier não, né? Mas explica aí pra nós esse rolê todo. Como é que foi esse tempo de IB? Como é que foi o dia que saiu o resultado? Vocês consideram um outlier? Então, acho que vale a pena explicar do início. O currículo do IB funciona da seguinte forma. Você tem 7 matérias. No caso, elas são divididas em diferentes áreas, ou seja, tem a área da ciência, a área da humanas, a área da matemática, tem artes e tem teoria do conhecimento. São 5 áreas, na verdade, desculpa. É que acontece o seguinte, você tem que escolher uma matéria de cada área. Tá. Ou seja, você, no meu caso, nas áreas de matemática tem, óbvio, matemática, mas são diferentes tópicos. Por exemplo, certas matérias estudam num âmbito mais prático, outros são num âmbito mais abstrato. Existem as matérias de humanas, que são as típicas na minha escola eram geografia, história e economia, e no caso estudos sociais brasileiros, ou seja, geografia e história, só que focado no Brasil. Tem ciência, que são as típicas, química, biologia e física. Tem artes, que eu optei por não fazer. Além de TOC, que seria... Qual que você pensou em transtorno obsessivo compulsivo? Eu quase falei transtorno. Você queria falar Theory of Knowledge? Theory of Knowledge, teoria do conhecimento, que é uma forma chique de falar filosofia. E TOC é uma forma, sei lá, se é chique de falar transtorno obsessivo compulsivo, mudou essa codificação. Mas, Pablo, antes da gente aprofundar mais no IB, me conta uma coisa. Vivendo esse processo todo aí, a gente acabou de viver o primeiro turno da eleição brasileira e muita gente falou de educação, né? Eu lembro que um dos candidatos falou assim, olha, o problema da educação não é só ter mais investimento, você tem que ter melhores professores, né? E outras metodologias. Como é que você vê hoje, assim, comparando com o que você fez, as escolas como um todo? Você está agora na faculdade, nós estamos bem, nós estamos mal. Como é que você vê a educação hoje do ensino médio e na faculdade brasileira? Eu sinto que muito professor não sabe ensinar. Entendi. Tá aí, ponto final. Muitos professores não sabem ensinar.
Ou seja, muitas vezes o que eu vejo muito é o professor que vomita informação nos alunos. Não diga. Por exemplo, a escola vai e contrata um professor que o cara pode ser inteligentíssimo. O cara ganhou um prêmio Nobel. Óbvio que eu tô exagerando. Mas a pessoa ganha um prêmio Nobel, mas não sabe ensinar. A pessoa é monótona a aula é entediante, o professor fala explica, ensina de uma forma que não faz sentido para os alunos. Por exemplo, a coisa que eu mais vejo atualmente tá o professor lá falando 1000 informações e os alunos estão lá tipo... Mas uma pergunta, Pablo. Na minha época, para quem eu não conheço aqui, né, eu sou médico neurologista de formação, mas me formei professor de cursinho muito cedo. E quando eu criei a Sinapse, eu criei uma metodologia de ensino-aprendizagem nova com uma única inspiração. Essas aulas expositivas monótonas eram para mim uma tortura. Mas aí eu queria te perguntar o que você acha com outra perspectiva. Eu soube que nesse currículo IB você escolheu história, por exemplo, em high level, né? E tinha aula com um professor super legal, um gentleman, né? Que usava um canadense de terno, etc. Mas a gente precisa levar em conta que os professores precisam trabalhar, eles são profissionais, a gente tem milhões de pessoas para educar. Então é importante ter uma visão empática, né? Porque é um problema, mas é preciso ter visão empática. E como é que você enxerga então essa questão? Porque simplesmente crucificar o professor que não dá aula bem não me parece sensato, mas também penalizar o aluno não parece. Você tem alguma ideia, alguma coisa que você pense que podia ajudar o sistema? Bom, acho que esse seu comentário sobre os professores é uma coisa que assim, nesse sentido, professor é uma profissão igual qualquer outra. Existem os bons, existem os ruins, existem os terríveis. Então, eu acho que o problema não é a questão não é penalizar. O que eu vejo é que a gente tem um sistema que, como eu falei, ele favorece o professor que formou em não sei lá onde, não sei das quantas, sei lá, vencedor. Tem muita titulação, né? Ele formou em não sei qual universidade, publicou em não sei aonde. Tem doutorado e publicação. Exato. Tem aquele professor que tá sempre falando do doutorado que ele tem lá na França. Alguma coisa assim, na França, na Alemanha, no Japão. Você falou outro dia que tem uma professor que vocês fazem bingo, né? Vocês fazem o bingo, como é que é a história do bingo? Mas enfim. Enquanto o professor fala, é igual o joguinho de bingo, cada vez que ele fala sobre si próprio. Cada vez que ele fala sobre si próprio, a gente marca numa cartela de bingo. Mas enfim, a gente tem um sistema que favorece isso. E que não tem praticidade e não tem um método de ensino que é bom para você ensinar. Porque, tipo, a questão que eu vejo é que ir pra escola e tá certo que na escola é uma coisa que no contexto brasileiro é obrigado por lei. Você é obrigado por lei a ir pra escola. Sim. Mas na faculdade, eu acho que chega a ser mais triste ainda, porque Sério? ninguém é obrigado a ir pra faculdade. Essa que é a verdade. Ou seja, a pessoa que está indo pra... Claro que tem muitas pessoas que estão confusas e vão só por ir, mas você não é obrigado a ir pra faculdade. Você está indo porque você está indo por escolha, e o tema que você está... O currículo que você está fazendo também é com um intuito pessoal. É a profissão que você quer... exatamente, a profissão que você quer seguir. Ou seja, não é algo que devia ser considerado uma coisa desagradável. Entendi. Mas, Pablo, voltando para a pergunta original, que era se você considera ou não outlier, porque você parece que não ia passar no IB, depois reverteu.
levando em conta o sistema escolar e isso tudo que está acontecendo, será que eu tenho ouvido tanta gente falar que não consegue ficar em sala de aula, que se sente diferente? Eu queria que você comentasse e fizesse um paralelo com aquele cara que você me indicou, que criou o Cifra Club, como ele chama? Peter Jordan. Peter Ele criou o Cifras, é Ele criou um o site Cifras. diferente. Fica o registro aqui. O Cifras. Como ele chama mesmo, Paulo? Peter Jordan. Peter Jordan. E tem uma passagem dele, a gente ouvindo, acho que foi no Flow, que ele fala, imita aí, como é que ele fala? Se o meu menino de 7 anos não tá entendendo, como é que ele fala? Fala aí. Se eu não tô entendendo, que sou adulto, não tô entendendo, como que eu vou esperar que uma criança entenda? Mas será que ele não é um outlier? E eu não queria que você fizesse a pergunta. Vocês consideram um outlier? Um outlier, assim, por esse livro, né? Eu tô com o livro, quem tá no YouTube tá nos vendo aqui, o Fora de Série, um livro incrível. Para quem tá nos ouvindo, eu considero outlier, pelo menos nos treinamentos que eu dou na Sinapse, um indivíduo que tem 3 características. Capacidade inata para fazer aquilo. É muito difícil. Meu professor de violão falava que eu tocava violão meio-dia e ele dizia que a capacidade inata não conta. Eu acho que conta a capacidade inata. 10 mil horas de prática, né? Você praticar. E prática reflexiva deliberada. Ou seja, eu comparo o que eu fiz hoje com o que eu fiz ontem com o que seria o padrão. E aí você tem outliers. Eu soube que agora nesse seu processo aí, consideravam que você não ia passar. E a escola revela isso, olha, as evidências que a gente tinha à época, ele não ia passar mesmo, só que ele é um outlier. Então, que porra é essa de outlier que... Porque eu acho que esse cara do Cifra é um outlier e você é um outlier? Explica isso aí na sua perspectiva. Esse comentário do outlier vem a um contexto bem específico, que, como você mencionou, a escola tinha um método de tentar... Predição, né? Um método de predição. Predicting, que fala, eu não tava tentando falar em português. Mas enfim, a escola tem esse método de predição, baseado no seu contexto, e eles chegam a uma conclusão de qual é a nota que você vai tirar nas provas, com margem de erro de um para cima e um para baixo. Tá parecendo pesquisa de eleição no Brasil. Eu já ia falar isso. Enfim, tem uma margem de erro para cima e para baixo. Ou seja, porque o que acontece? A escola, como a gente mencionou, é um sistema internacional. A escola tem que bater continência para uma organização internacional. E tudo bem, né? Ou seja, uma organização internacional que é o mesmo sistema, embora mude uma coisa pra lá ou pra cá, é o mesmo currículo para o mundo inteiro. Entendi. Que todo o mundo inteiro que adota o bacharelado internacional. Ou seja, essa escola tem que seguir essas regras. E baseando no nosso desempenho, eles rodam isso no modelo para fazer uma predição da nota. E fazer uma predição. E caso seja a predição mais de 2 pontos para cima, mais de 2 para baixo, é considerado que tem um problema. Ou seja, no meu caso, o que aconteceu? A predição seria que, na prova final, que valia 42, eu iria tirar 23. Tá. Com a nota 24 sendo a mínima para passar. E eu terminei com 29. Aê. Ou seja, por isso eu sou considerado um outlier, mas... Então, um comentário rápido. Agora eu entendi. Então é um outlier não nessa lógica, é um outlier na lógica... Numa lógica estatística. No livro do Taleb, né, o famoso cisne negro, que mostra que o mundo ele não é tão gaussiano, né? Não é toda uma curva de Gauss. E ele mostra, né, que o atentado de 11 de setembro... Aliás, a história do cisne negro é muito legal, né? A academia, né, de Londres e tal, só falava que existia cisne branco e explicava por que não existia cisne negro. Aí uma pessoa viaja para a Austrália com uma máquina fotográfica, fotografa um monte de cisne negro, então toda aquela construto de explicação caiu. Então, quem leu o livro do Taleb, né, ele mostra que existem dados que você consegue explicar com a média.
E tem dados que, do ponto de vista estatístico, eles se dispersam. Sim. É isso então que aconteceu? Sim, é isso que aconteceu. Então não quer dizer que você não é um cara diferente, não, né? É só uma variação estatística. Talvez. Mas falando de falta de atenção, é interessantíssimo o seu comentário, porque quando eu criei a Sinapse, era exatamente uma metodologia que tinha uma coisa que eu perseguia. A pessoa dar o feedback e não viu o tempo passar. Mas isso, Pablo, foi há 12 anos atrás, né? O que eu tô notando que é igualzinho você falou. Depois da pandemia, pessoas que até aceitavam ir numa aula, num congresso, num encontro, e tudo bem eu ficar aqui assistindo 1 hora de aula e depois perguntas e respostas, depois vão jantar. Mano, as pessoas não estão aceitando isso agora. Elas, se não reter minha atenção, eu não quero ficar. Eu queria que você comentasse um pouco, Pablo. Você tem quantos anos? Eu tenho 19. 19. Pensando na sua geração, você é uma geração aí que vê o podcast nascer, vê todo esse fluxo acontecer. O que você acha que está acontecendo aí para essa nova geração em termos de atenção? Para onde que você acha que o mundo vai em termos de pessoas sentadas nesse sistema escolar tradicional que tem mais de 5.000 anos, onde um professor fala e o aluno escuta, onde o professor dita e o aluno escreve, e que foi acentuado pela Revolução Industrial, onde a gente tinha que produzir em série pessoas que iam trabalhar nas empresas. Onde você acha que a gente está e para onde que nós vamos? Assim, eu acho que você perguntou sobre a atenção. Eu ia pegar meu celular e mostrar pra câmera, mas eu acabei de lembrar que é um podcast, então deixa quieto. Bom, eu acho que era isso que... Eu acho que é assim, aí que tá indo a nossa atenção, porque... muitas pessoas falam, as crianças não têm paixão de estudar por causa do celular. Paixão nunca teve, vamos ser sinceros. A pessoa ia brincar de bolinha de gude, ia ver televisão, mas agora com o celular, que as coisas distraindo estão no nosso bolso, eu acho que é pra isso que tá indo. Então, eu acho que o jeito de melhorar isso seria fazer uma conexão com como que isso se conecta na vida do aluno. Principalmente na questão de crianças e de faculdade. Eu acho que entre o ensino... lá no ensino médio, eu acho que o buraco é um pouco mais embaixo. Porque é nessa época que os alunos se tornam mais individuais. Ou seja, não tem muito o que você fazer para ser um sistema que acolha todo mundo. Mas na faculdade a questão na faculdade a questão é essa. Eu acho que é importante focar nas áreas que são relevantes para a vida do aluno. Como, por exemplo, um professor meu de civil, que estávamos falando sobre divórcio, sobre maternidade, paternidade, esse tipo de coisa, e o professor jogou uma praga falando que alguém na sala ia ficar grávida. Que ele falou que em todas as turmas dele de 30 anos dando aula, tinha uma ou mais meninas que ficaram grávidas. Mas enfim, não é sobre esse ponto. Ou seja, o meu ponto é importante levar pra vida pra algo que o aluno tem interesse. Eu não tô falando que em vez de dar aula sobre matemática, pro professor começar a falar de filme, de futebol. Mas é importante, principalmente na faculdade, o professor dá ao aluno, a sensação que é algo que vai ser útil na vida dele. Perfeito. Entendeu? Entendi, Paulo, mas aí comenta um pouquinho o seguinte. Você... Opa, que eu até engasguei. Você chegou numa semifinal de uma Copa de Debate em Harvard. Você foi selecionado para um TED aos 16 anos. Então, em tese, a gente pode dizer que você é um bom orador, né? Sim. E didática e carisma é uma coisa fundamental para o professor. Eu até ia comentar, acho que essa passagem é legal, de você dar contexto de como você começa a treinar a sua oratória e como é que você é selecionado para o TED.
que eu sei que vem um pouco da inspiração de algo que acontece hoje no sistema educacional brasileiro, principalmente nas escolas bilíngues, mas não só, que é simular encontros da ONU, né? Sim. E aí tem um encontro da ONU que eu queria te provocar que é incrível, porque aí você comenta como é que você vê a oratória, a didática, o carisma pro professor. Para quem nos escuta que também desenvolver isso, quando ele é chamado no encontro da ONU em Nova York, e aí levantam os delegados e começam a dizer que o delegado da Venezuela, o delegado do Panamá, e começam meio a detonar, né, ali o Che. Ele, como bom orador, quando ele pega o briefing de como seria a dinâmica, ele pergunta: quantos minutos as pessoas terão? Quanto eu terei de réplica? Quanto eu vou para a tribuna ou não? E quando ele sobe ao palco, é impressionante. Ele, pela força mental, pelo argumento, ainda é épico esse dia. Então ele mostra ali que o bom orador, que o indivíduo que domina didática e carisma, tem algo muito poderoso. Conta pra nós, Pablo, da sua trajetória, desde como você começou com essa história de encontros da ONU, é selecionado pro TED, e isso tudo vem desaguar em você ser semifinalista numa Copa de Debate. Como é que foi o processo? De que maneira que você pode ajudar o nosso público a melhorar isso? Assim, eu sempre gostei muito de falar, embora eu Não diga. embora eu sempre fui muito tímido e até hoje sou bem tímido também, mas eu sempre gostei muito de falar. Eu era aquele amigo que não parava de falar. Ou seja, é isso, eu sempre gostei muito de falar. E eu sempre, tipo, mesmo quando criança, embora ainda, né, super ingênuo, eu sempre comentava sobre, principalmente lá na época em 2014 a 2016, que foi quando eu realmente comecei a estar um pouco, começar a entrar um pouquinho mais em questões sociopolíticas. Foi quando eu falei o período temporal, eu acho que todo mundo já vai saber, mas foi quando houve Lava Jato, impeachment, e toda essa questão que eu já comecei a interessar mais um pouco. Questão sociopolítica, né? Sim, e eu também, além disso, sempre gostei muito de falar. Então, aí foi daí que veio a Mini-ONU. E como que eu fui... Mini-ONU? MUN, Model UN que chama, mas aqui no Brasil chamamos de Mini-ONU. Que a história de como eu cheguei a participar foi assim. Minha mãe virou pra mim um dia e falou assim: você vai participar desta merda. e foi assim. Sua mãe te ajudou, então, no caso, né? Minha mãe me obrigou a participar. Ela chegou lá e falou: você vai participar desta merda. E isso era numa escola bilíngue, uma escola americana em Belo Horizonte. Isso. Tá. Aí eu participei e gostei bastante. Tá. E daí eu continuei indo a várias conferências. Chegamos a ir a da minha escola de BH, a gente foi em conferências em Salvador, em Brasília. Então, sobre a escola de BH, a gente falou há pouco que você veio para 2020 em São Paulo e fez a Chapel aqui, onde você conseguiu o IB. Sim. Antes disso, você estava na escola americana de Belo Horizonte. Exato. Que é onde você entrou no MUN, uma simulação da Mini-ONU. Mas exatamente. que não acontece exclusivamente são escolas privadas e bilíngues, não. Não. Outros lugares acontece. É algo que... Enfim, mas aí com a minha escola a gente chegou aí em Salvador e... chegamos aí em conferências em Salvador, em Brasília, aqui em São Paulo, etc. Ou seja... Daí Você começou a desenvolver sua habilidade oratória. Sim, eu comecei a ter mais... E nesses lugares havia uma competição de quem falava melhor? Igual, Sim. Por exemplo, simulava esse encontro do Che lá em Nova York. Simulava isso e havia uma competição? Assim, não era uma competição clara e definida, mas existiam prêmios do tipo... no sentido de comendação para aqueles que saíam melhor. Variava de uma conferência para outros prêmios, por exemplo, em umas
ganhavam prêmios que escreveu o melhor papel, o melhor position paper, que basicamente uma redação que você tem que escrever detalhando a sua posição. Então, pera um pouquinho, position paper, então... Quando você vai para uma conferência dela, você prepara o seu argumento, escreve o argumento. Escrita. Position paper, tá. Aí você vai pro encontro. E em outras, esse prêmio não tinha, era prêmio de melhor orador. Melhor orador. Mas geralmente não. Em todas as conferências existia uma recomendação para geralmente os 4 melhores participantes. Pode falar que eram os 4 melhores delegados? Porque nessa passagem do Che, você tem um delegado de cada país. Exato. Então, seria um Best Delegation. Exato. Entendi. Você já ganhou esse prêmio alguma vez? Eu ganhei o Best Delegation na minha última conferência, que foi aqui em São Paulo, na Escola São Nicolas. Legal, parabéns. Mas enfim... A gente estava lá atrás para saber do teste, estávamos lá na Miniono, Escola Americana de BH. Você vai para Miniono porque a sua mãe manda, começa a competir, desenvolver oratória. E aí? Sim, até que vem a conferência de São Paulo, onde eu conheci uma pessoa que estava na minha... no mesmo comitê que eu, chamado Vitor, mais conhecido entre nós como Che. Você tá brincando? Sério? Ele é chamado de Che? Sim, porque... Detalhe, eu te garanto que, 99,9% das pessoas não lembram os nomes umas das outras. Os nomes de certidão. A gente não lembra o nome uns dos outros. Bom debate, mas vamos deixar você continuar nessa história para depois a gente voltar nisso. Sim. Aí você tava lá, conferência, exato. Ou seja, nós chamamos uns aos outros baseando na posição que a gente estava defendendo. Entendi. No caso do país. Ou seja, Alemanha, Rússia, Estados Unidos, Inglaterra. Ou em caso em que a gente estávamos representando pessoas existentes, chamamos de, sei lá, Trump, Fidel, Putin, e nesse caso o Vitor era o Che. Por isso o apelido dele, por isso a gente chamava ele de Che. E conecta com esse comentário que eu fiz, nem pensei nisso. E por que eu tô mencionando ele em específico? Por causa que ele, na escola Chapel, isso foi antes de eu entrar na Chapel, quando eu ainda estava em BH. Ele, junto com a escola dele, a Chapel School, estava sendo o host de um evento TED. Um TEDx, focando especificamente em jovens. E tinha, como você pode falar, TEDx Youth, é assim que fala? Sim. E aí... Tinha um professor também organizando, imagina. Sim, claro. Quem era o nome do professor? O nome dele era Benjamin Vaughn, que ele era, que chamava. E aí, apoiado com o time do TEDx, eu já fiz um TEDx, porque comigo funcionou assim, né? Funcionou assim. Quando eles te localizam, te prospectam, vamos dizer assim, você faz uma série de entrevistas e tem que se submeter para saber se você foi selecionado ou não. Como é que foi o seu processo? Assim, no meu processo, houve que a gente mandava um vídeo de 3 minutos falando sobre um problema e buscando uma solução. No meu caso, eu falei sobre a jornada do herói, o teorema do Joseph Campbell, que se você assistiu algum filme ou leu algum livro na vida, você provavelmente viu o que é, mas eu vou resumir de uma forma bem básica a ideia dos 3 arcos, o arco que existe em qualquer história, o arco do status quo. O Joseph Campbell é um antropólogo, isso que ele estuda, ele escreve alguns livros, né? Uhum. E ele cria a jornada do herói. Tanto que, para quem não sabe, né, aquele quarteto lá, Spielberg, Brian De Palma, Scorsese e George Lucas, se inspiram na jornada do herói. Por isso você tá falando, se você consome entretenimento de alguma maneira... Você provavelmente viu... Você provavelmente não, você com certeza já viu isso de alguma forma. Aí você vai falar dos arcos que você usa para passar nessa jornada. Sim, ou seja, o arco do status quo, o arco de aceitar ao chamado em uma missão, e o arco que completa o círculo, que volta ao status quo, mas com mudanças severas. Ou seja, eu fiz meu TEDx sobre como isso se aplica na minha vida e como isso se aplica na vida
de como isso se aplica na vida das pessoas de uma forma geral e fiz o meu TEDx sobre isso. Uau, então pera um pouquinho. Então seu TEDx fala de Jornada do Herói, de Joseph Campbell. Você teve que estudar super-heróis? Você estudou super-heróis na sua jornada ao longo da vida? Porque se você estudou, acho que a gente podia fazer um paralelo do Peter Parker. Mas primeiro me conta, você tem essa base? Você estudou super-heróis para chegar aí? Sim, no caso da minha escola em Belo Horizonte, existia uma coisa chamada Personal Project, que a gente tinha que fazer um projeto de nossa escolha, seja um livro, um podcast, um canal no YouTube, um filme. Teve um na minha escola que ele fez um carro para o Personal Project Sério? dele. Não funcionou, obviamente, mas... Valia fazer uma música? Valia. E detalhe, você tem que detalhar depois se seu projeto deu certo ou não deu certo. Tá. Ou seja, no caso desse cara que fez um carro, obviamente ele falou que não deu certo. Mas, claro, com foco em registrar o processo. Sim, né? exato. Então, a Personal Project. E aí, nesse Personal Project, na Escola Americana de Belo Horizonte, a EABH, né, que Exato. tem, acho que 64 anos, você fez, então, o seu Personal Project sobre... No meu eu fiz um podcast que... Sério? Depois de falar sobre o cara do ano anterior... Não, do ano anterior não, de 3 anos anteriores, que fez um carro, parece meio pequeno em relação, né? Mas o meu... Concordo, em grandeza o podcast, ele... Eu fiz um podcast sobre super-heróis, ou seja, eu estudei a jornada do herói. Sério? Porque eu sempre gostei muito de super-herói. Eu era o cara que lia gibi. e que devia falar só nisso quando criança. Talvez. Talvez. E aí você faz o Personal Project. Como é que era o título do seu Personal Project? Pode falar em inglês se você quiser. Você se comunica melhor em inglês que em português? Eu diria que sim. Então fala. Eu tô tentando lembrar, porque o título em si eu não... Faz uns 3, 4 anos já. E você não teve que fazer Personal Project aqui na Chapel, não? Extended Essay? Era um pouco diferente, porque era especificamente uma redação sobre um tema da nossa escolha, mas dá pra dizer que sim. Então qual tema você fez? O meu tema do Extended Fala em Essay inglês. foi... Eu não lembro o título também. O título era uma coisa que a gente criava só por obrigação, mas era sobre a nova série da Amazon, The Boys, que também é sobre super-heróis, só que usando uma lente diferente, usando uma lente mais realista. E se eles existissem no mundo de hoje? Ou seja, eram megacorporações, políticos e celebridades com superpoderes. E isso não é anti-herói, não, né? Eu diria mais que chega até a ser um mundo distópico. Um mundo distópico, entendi. E aí o anterior, que foi na Escola Americana de Belo Horizonte, você estuda os super-heróis como um todo. Sim. Chega a avaliar se eles são os novos mitos, a nova mitologia? Sim, dá pra dizer que sim, porque muitos das ferramentas literárias e narrativas que são usadas em super-heróis e na ficção atualmente são coisas que você vê na mitologia e em certas religiões. Por exemplo, a ideia de uma pessoa do protagonista que é um ser superior, que faz coisas que podem ser consideradas milagrosas, que é bondoso, que salva as pessoas, que se sacrifica. Eu acho que dá pra entender onde eu estou chegando. Acho que dá por causa do Peter Parker. Agora a gente volta pro arco que você fez do Joseph Campbell, e eu entendi agora você tem essay no The Boys. Vê se eu tô certo. Peter Parker era um garoto adolescente comum com seus problemas diários. Ele... Sim. Então tá na primeira fase. Sim. Ele tem uma transição que ele adquire superpoderes e é picado pela aranha. A picada da aranha. Aí tava tudo indo bem quando ele faz merda, né? O tio Ben vira pra ele, o comportamento dele causou a morte do tio Ben. E o tio Ben fala... como é que ele fala mesmo? A frase clássica: com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Isso. Aí o Peter Parker cai no abismo, né? Como se fosse uma crise existencial.
vai ter lutar com as pessoas, etc. Mas no final ele se reinventa, ele ressignifica e vence o vilão e fica com a Mary Jane. É mais ou menos isso? Sim, é bem essa fórmula mesmo. Claro que existem diferenças de uma história para outra, mas dá para perceber essa fórmula sendo usada, esse ciclo. Essa fórmula sendo usada. Maravilha, Pablo. Então conseguimos passar aqui pelo ciclo IB, conseguimos passar por a sua história prévia, né? Que acontece na Escola Americana de Belo Horizonte. Então, Escola Americana de Belo Horizonte, Escola Americana de BH, começa esse fluxo de MUN, selecionado para o TED, vem para São Paulo, e aqui você começa, inclusive, para fechar esse ciclo, como foi essa história de uma Copa de debate em Harvard. Porque no Brasil, pelo que eu saiba, eu trabalho com oratória há muitos anos, e tem um grande autor, né, o Dale Carnegie, que se formou no meio oeste americano, numa escola que seria a nossa pedagogia, mas desde o ensino médio, participando de copas de debate, que é pouco comum no Brasil. E aí, pelo que eu soube, na própria escola que você estava, né, a sua consular, como ela chamava? Thalita. Ela mesmo te indica essa Copa de Harvard, que foi muito importante isso, né, pelo que eu entendi. E aí você competiu, como é que funciona isso? Qualquer pessoa pode fazer? Porque às vezes a gente fala Harvard e a pessoa fala assim, mano, tem que ter muita grana para ir num lugar desse, como é que eu chego lá? Mas não foi bem assim, né? Conta para quem tá nos ouvindo aqui, como é que foi esse processo? Então, era um evento focado era especificamente focado em alunos do ensino médio, ou seja, oitavo ano até o terceiro do segundo grau, era focado nesse público. Como era o nome do evento? Harvard Debating World Cup, que chamava Copa de Debate Mundial. Ou seja, era uma coisa focada em alunos... Você pode falar de novo em inglês um pouco mais devagar para quem não é seu público? Harvard Debating World Cup. E tem esse povo que fala inglês americano. E citando o tia no debate, ele fala um espanhol assim. Me gostaria que ele fala em espanhol. Tomara que no meu sotaque, aqui nessa tribuna, não apareça nem uma evidência de influência americana. Mas corta pra você de novo, Harvard. Enfim, Copa de Debate Mundial de Harvard. Mas o ponto era focado em alunos do ensino médio do mundo todo. Aí você fala, como do mundo todo, o evento era pelo Zoom. Era isso. O evento era pelo Aí deixa Zoom. eu citar um amigo meu, Pedro Ronca. O Pedro Ronca é um grande amigo. A gente faz projetos juntos e durante a pandemia ele tem crianças pequenas, né? E um dia ele me contou assim que o menininho dele mais novo dizia assim, Zoom não, pai, Zoom não, eu não quero ir pro Zoom não. Imagina, a gente nem comentou isso aqui hoje, o que foi para as crianças viver esse período pandêmico no Zoom. Imagina para quem não tinha espaço para ficar, foi uma crise humanitária para a gente estar aqui, graças a Deus sobrevivemos, né? Mas a gente tem que fazer esse registro que foi muito difícil para muita gente. Então volta para você, qualquer um pode participar dessa Copa. Sim, qualquer um do mundo todo pode participar dessa Copa pelo Zoom. Infelizmente é pelo Zoom, mas dado o fato que é o evento de Harvard focando no mundo inteiro, eu acho que não tinha como ser de outro jeito. Enfim, ou seja, e funcionava de uma forma bem simples. Eles davam um tema na hora, você tinha o quê? Uns 5 minutos para fazer uma pesquisa sobre esse tema, e a gente tinha uma pessoa falava, a outra respondia, depois disso tinha um momento de réplica e tréplica, e o fechamento, ou seja, era bem direto ao ponto. Entendi, Pablo. Pablo, e pra gente fechar então a sua história, 2020 a 2022, Chapel School, isso que você falou, 2016, 2019, tá aqui na minha cola, né? Escola Americana de Belo Horizonte.
Mas você me contou, é quando você deixa o ensino tradicional, uma escola católica brasileira, para ir viver em Roterdã e lá em Roterdã ter o seu primeiro contato com uma comunidade internacional. Então, eu queria que você comentasse aqui, para fechar para o público, qual foi o impacto na sua vida de ter saído de uma escola tradicional católica, que você disse, em Belo Horizonte, e ter vivido um ano em Roterdã? O que significa esse ano na sua vida, não só do ponto de vista de aprendizado, mas também dos aspectos assim, socioemocionais, né? A gente está falando muito disso hoje em dia, não só da inteligência cognitiva que você faz pelo teste de Viena lá de QI, mas também do QE, do consciente emocional, e dos aspectos sociais, né? Portanto, socioemocionais, como o Bandura defendeu. E tá todo mundo falando isso hoje nas empresas. Você quer ficar em casa só no home office, legal que você não pega trânsito, mas, você também não está desenvolvendo o seu social. Qual foi o impacto na sua vida socioemocional e cognitivo de ter vivido um ano em Roterdã? Eu acho que foi uma coisa que ajudou muito a expandir meus horizontes, por Expandir exemplo. sua consciência. Sim, porque era uma coisa que eu nunca tinha sequer cogitado, por exemplo, estudando numa escola americana em Belo Horizonte, essa ideia era uma coisa tangível, né? Não era uma coisa tangível, não era uma coisa que eu nem sequer chegou a cruzar minha mente. Entendi. Ou seja, Ir para Roterdã te amplia a consciência e começa a te trazer para esse novo mundo. Sim. Mas o que aconteceu lá para te ampliar a consciência? Eu acho que foi quando eu tive em contato com uma comunidade internacional e simplesmente estar vivendo em outro país, porque em certas coisas parecia até uma coisa surreal, alienígena. Por exemplo, eu vou usar um exemplo bem besta, mas tipo, muitas vezes eu dava pra eu simplesmente colocar do lado de fora da escola, deixar minha mochila eu via as pessoas deixando a mochila, muitas vezes com a carteira dentro. Ou Na seja, rua? Não, na no escola, pátio. mas ainda assim, era uma coisa que qualquer um podia entrar lá e roubar de boa, se fosse aqui no Brasil. Não é uma coisa que você deixa sua mochila com sua carteira fora do seu olhar aqui. Ô Pablo, traça um paralelo então. Como é viver em São Paulo e como é viver na Holanda, falando de maneira mais lato, ou seja, não de forma estrita. Como é que é a vida lá e cá? É muito diferente a Holanda de São Paulo? Eu diria que em questão de rotina não necessariamente, mas a forma de vida em si é diferente. Por exemplo, você vê que... por exemplo, no momento que a gente chegou lá, a gente já recebia carta do governo para poder arrumando escola, ou seja... Você foi na Holanda, sua família recebeu uma carta do governo holandês que você tinha que se responsabilizar por onde a pessoa ia estudar. Exato. Mas no Brasil tem isso pouco também, né? Você não pode fazer homeschooling aqui, né? Sim, mas o governo vai atrás de você para resolver o problema. Ou seja, isso é só um exemplo. E, de novo, aquela coisa de deixar a carteira, a mochila ou blusa com alguma coisa importante, deixando no pátio, essas coisas. Não é uma coisa que pra mim era alienígena. Tipo, mesmo eu sabendo que era um país muito mais seguro, parecia absurdo. Eu via meus colegas fazendo isso e eu ficava, peraí, gente, vocês estão malucos? Vocês vão... Ô Pablo, mas eu soube que você falou uma frase que foi assim, a primeira vez que você esteve na Avenida Paulista, você disse assim, nossa, aqui todo mundo pode ser ET, pode ser extraterrestre. Sim, sim. E São Paulo tem um pouco esse aspecto, né? Sim. Você já se sentiu ET na sua vida? Ah, bastante. Uhum. Porque no nosso público aqui, a gente valoriza muito a diferença, ser diferente, porque a gente acredita que tudo bem. Não precisa existir esse modelo de sucesso que tudo dá certo, que a vida é complexa. Sim, sim. O mundo Star Wars, ele mostra isso. Tudo tem um lado sombrio, né? Aliás, Joseph Campbell, dormindo George Lucas e tá aí a saga, né? E aí muita gente às vezes me pergunta do meu público, às vezes eu me sinto um extraterrestre. Você já se sentiu assim? Como é que é isso? Eu acho que é uma coisa todo mundo vai se sentir independente, porque o ser humano, existem 7 bilhões de pessoas, mais de 7 bilhões de pessoas no planeta Terra. Ou seja, não é algo que... É algo que todo mundo vai acabar sentindo eventualmente. Mas você acredita, agora
Nós falamos de extraterrestre como metáfora, né? Você acredita em extraterrestre? Você acha que... Porque existe uma teoria, quando a gente vai pensando em ampliar a consciência, que antes do Big Bang, houve um período chamado, né, de inflação, quando o universo expande muito. Então, houve um período na história do universo que não havia matéria. Tanto que isso aqui, né? Vamos olhar de novo para o nosso público. Ó, o PIN, uma onda sonora, ela se difunde, ela não se difunde no vácuo. E a luz se difunde no vácuo. Então há uma era pré-matéria. Então tem gente que fala, acredita, né, em perspectivas, sei lá, kardecistas, budismo, meditação, muito da questão oriental, que já devem ter vivido, o nosso planeta já foi habitado por outras populações, que, por exemplo, quando construiu as pirâmides do Egito, havia ali uma colaboração extraterrestre, né? Mas, se você pegar nessa perspectiva da física, talvez a questão do espaço-tempo ela não seja tão simples como é. Tanto que, na teoria de Einstein, né, da relatividade, se eu tô passando... Pensa, você tá parado na estação de trem. Eu tô passando dentro do vagão. Uhum. Eu tô parado em relação a mim mesmo. Em relação a você, eu tô me movendo a 300 km por hora. Sim. Só que há outra coisa interessante. Pensa que nesse vagão tá vindo uma pessoa de lá pra cá com uma hora no relógio, andando dentro dos vagões do trem, no sentido contrário de uma que tá vindo daqui pra lá. Então, quando você pensa disso, talvez essa dimensionalidade espaço-tempo, ela tenha portais, né, dentro do espaço-tempo, em que ETs pudessem ir e voltar e a gente não percebe. Isso é um papo de viajação, é um papo físico, ou esse tipo de portal pode existir? E eu acredito, pessoalmente, que esse portal é a música. Viajei na maionese? Faz sentido pra você? Como é que você vê essa questão? Eu achei filosófico. Mas comenta um pouquinho a sua opinião, né? Ou seja, existem extraterrestres, existem outras dimensões, isso que a gente vê lá do Senhor Fantástico, como ele chama mesmo? Doutor Fantástico, né? Doutor Estranho. Doutor Estranho, que faz... aparece outro universo. Isso é clássico em qualquer história. Assim, Isso é possível fisicamente, talvez, ou não? assim, ET, claro que existe, aí tá lá, ET de Varginha. Boa. Mas brincadeiras à parte, sim, eu acho que no universo tão vasto, não faz sentido que exista vida somente na Terra. Então... E no multiverso? Aí já é outra discussão, se existe o multiverso ou não. Mas não tá isso no filme do Aranha? Naquele filme, como chama mesmo, maravilhoso? O Homem-Aranha no Aranha-Verso. E aliás, pra fechar a nossa entrevista, ele faz exatamente o estereótipo de... Ele quebra o estereótipo porque o Homem-Aranha ali, ele é... São vários multiversos, né? Mas o personagem principal, ele vive com aquele pai policial, né? Ele é adolescente, é latino, é negro... É tudo isso, né? E existem outras realidades paralelas. Você não acredita que a gente possa ter multiverso? Porque nessa discussão que eu tenho com o físico, parece tão restrito ver que as pessoas só pensam no mundo pós-Big Bang. A gente já teve um mundo pré-matéria, né? Eu, pelo menos, que tenho formação em biológicas e química, eu estudei do átomo para frente, da tabela periódica para frente, ou seja, a molécula de hidrogênio e acabou. Tudo isso que está me ensinando aqui, eu vou dar o crédito para ele, é o Zé, meu colega de squash, tá? Um querido, que junto com o professor de física malasiano, que dá aula aqui na faculdade do ABC, o Sheng, a gente joga o squash, depois a gente fica nessa discussão filosófica e de física profunda, mas quando a gente conversa sobre isso, não é meio estrito pensar que a gente só tem um universo? Deixa o seu aí pra você dar essa resposta final para depois de caminhar pro fim. Aí, bom, vamos ver o que o tempo dirá, não é mesmo? Mas o tempo não é uma variável que a gente tá encaixotando num espaço-tempo que, como Einstein mostrou, ele não existe de fato? Bom, aí... Porque essa história do relógio deles que se encontram, um dos experimentos do Einstein é que todos os experimentos mentais só de abstração. Claro que ele traz um matemático ele para desenvolver a robustez. Mas ele pensa assim, se dois gêmeos, um ficar na Terra e o outro viajar pelo espaço, dois gêmeos que tinham o mesmo relógio, um envelhece mais que o outro. Então essa fixação do tempo, talvez ela seja só relativa, não?
Talvez. Eu sei de um experimento mais ou menos parecido que mediram um relógio no topo do Everest e outro numa altura comum. Mas eu não tenho certeza. Mas me soa também que diferenças magnéticas podem ter sido um fator. Sim. Então não sei. Ô Pablo, então beleza, vou pedir para você dar as suas últimas palavras aí. Muito obrigado pela vinda. Eu acho que o objetivo de trazer aqui foi um pouco dessa mentoria reversa, ou seja, trazer um jovem com um currículo incrível. Parabéns pela sua trajetória até aqui. Espero que você tenha inspirado muita gente. E sem dúvida para o nosso público, né? Nosso objetivo aqui que é ampliação de consciência, né? Consciência, na nossa opinião, não se resume ao cérebro, que é um hardware, que é uma máquina física, nem ao software, que é a mente que está dentro do cérebro, né? A consciência é vista de uma perspectiva mais ampliada. Só que eu te devolvo te fazendo essa pergunta, porque todo nosso convidado é convidado a fechar assim. O que é consciência para você? Boa pergunta. Imaginei. Bom, eu não sei, eu diria que consciência talvez seja estar ciente do nosso redor, da nossa própria, do que está acontecendo ao nosso redor e das nossas próprias ações. Um exemplo disso existe a discussão se a inteligência artificial, que era uma discussão que a gente via do Exterminador do Futuro da vida, se máquina era consciente ou não. E com o avanço da Alexa, da Cortana. Boa, ela entrou na história. Pois falou nela, né? Com o avanço de diversas inteligências artificiais, é uma discussão que a gente vai estar se tornando cada vez mais relevante. Ô Pablo, e você acha que pode existir nesse sentido, já que você citou isso, um dia a gente ter cérebros compartilhados e uma inteligência coletiva que Bandura chamou lá nos anos 60 de agência? A diluição do ego? Talvez. Só o tempo dirá. Maravilha. Pablo, se você quiser se dirigir à câmera, fazer seu último agradecimento. Bom, é isso. Obrigado pelo convite. Satisfação estar aqui. Acho que é isso. Até mais. Bom, muito obrigado. Gente, então esse foi o episódio 5 do Consciente. Eu espero que para você, como foi para mim, esse papo expandiu a minha consciência. E muito legal a história da consciência, eu concordo com o Pablo, essa presença, sentir a nossa própria presença, né? Sentir a nossa própria energia em vários aspectos, né? Acho que a gente conseguiu trazer isso aqui hoje, mas a minha perspectiva é como eu posso ter uma coisa dentro desse capacete, que é a caixa craniana, que ainda assim consegue se expandir. É isso que a gente faz no Consciente. Tudo de bom. Obrigado, Pablo, e até o próximo episódio. Agradecer o pessoal da técnica aí que esteve por trás da gente, né? Obrigado, Pablo.